Damos sequência aqui à terceira aula de segurança do trabalho na atividade de mineração, NR22. Aqui no seu artigo 2 da Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a preservação e melhoria, né, dos recursos, da qualidade ambiental, da vida. Aqui nos seus entendimentos, a ação governamental traz manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo, ou seja, visando a presente e as futuras gerações. Ou seja, tudo que a gente tem hoje de minério, tem que ser tirado tudo hoje, não. Porque daqui das próximas gerações não vão saber de onde é que vem um ouro, de onde é que vem uma argila, de onde é que é feita a mineração, de onde vem um gás mineral. Ou seja, tudo isso tem que ser feito, a extração, de acordo com a necessidade, não para trazer tudo a sua produção de uma vez só. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Ou seja, se você precisa apenas de uma quantidade X diária para poder fazer a produção de alimento para determinada sociedade, você tem que parar nessa produção dessa área. Porque se você vai produzir o dobro, o triplo, sem ter a necessidade, apenas para poder, enaltecer uma quantidade X de produção, sendo que você pode estar prejudicando esse solo, esse ambiente, tendo uma grande quantidade de perda por esses materiais, e não vai trazer benefícios nem para você, nem para a sociedade, e nem para gerações futuras, e nem para o ambiente que está ali presente. Planejamento e fiscalização dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, como a preservação de áreas representativas, que no caso a gente tem os parques, né? Temos os parques, temos diversos outros tipos de áreas de conservação, mangues, por exemplo. Controle e zoneamento das atividades, potencialmente poluidoras, incentivos aos estudos e à pesquisa, quanto trazer, técnicas e meios menos poluentes possível, acompanhamento do estado de qualidade do ambiente, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental com relação a queimadas, com relação a áreas que são possíveis de desmoronamento, para que as mesmas não sejam suprimidas e não seja construída. Agora vamos para a parte de licenciamento, que a gente já falou, né? Que o primeiro de tudo é a LP, que é a licença prévia, que é concedida na fase preliminar do empreendimento. Ou seja, antes de você fazer qualquer tipo de atividade, você tem que ir no órgão ambiental e dar entrada nesse licenciamento. Seja para mineradora, seja para uma construção civil, seja para um depósito de gás, assim por diante. Licença de instalação, ou seja, após você aprovar a licença prévia, aí você pode dar entrada na licença de instalação, que é onde autoriza o início das instalações, ou seja, a parte de supressão, aquisição de máquina, equipamento, mão de obra, treinamento, deixar a equipe toda instalada naquele presente, área de vivência. Nesse momento não autoriza a operação, ou seja, você está instalado, mas você não pode operar, ou seja, você não pode extrair nada naquele momento ainda. E a licença de operação, que após essa licença, ou seja, você já cumpriu as exigências da LP e LI e você está com a LO, que é a licença de operação, aí você pode minerar. Mas, contudo, e no entanto, você tem que seguir a licença prévia e a licença de instalação à risca. Ou seja, porque na licença prévia você diz como é que você vai recuperar. Fez a operação, explorou aquela área, dentro da licença prévia você já se dispôs a recuperar a mesma. As normas regulamentadoras, né, que é a NR22, que tem como objetivo principal disciplinar, racionalizar as jazidas, trazer, né, as questões de comportamento das fases de instalação da jazida, operação, manuseio, os riscos ali presentes, né, na detonação elétrica, área ambiente confinado, gases, movimentação de máquina, diversos tipos de esteira que pode ter prensamento, amputação. Para efeito da norma regulamentadora de mineração, o termo pesquisa mineral abrange a execução de determinadas execuibilidade dos processos e aproveitamento econômico, como levantamentos geológicos em escala proveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, para não afetar nenhum tipo de nascente, o afloramento de algum tipo de aquífero. Estudos do afloramento, né, que a gente falou, levantamento geofísico e geoquímico,
aberturas e escavação visitáveis, execução de sondagem ao corpo de mineração e amostragem sistemática, para você não ter perdas durante essa mineração. Você vai lá, tem ouro, mas quanto a quantidade de ouro que tem ali? Ou tem minério de ferro, mas é compensável fazer uma degradação de um ambiente para retirar aquele minério? Compensa economicamente? Vai gerar emprego para a região? Socialmente? Para efeito da norma regulamentadora, entende-se por empreendimento todo determinado registro de licença, detentor de permissão de lavra garimpeira, ou seja, que vai ser o responsável por aquilo, legalmente. Detentor de alvará de pesquisa, concessão de lavra, manifesto de mina, registro de extração e distribuição de bens e minerais. Ou seja, são esses os responsáveis. Aqui no caso, é o empreendimento que admite os trabalhadores como empregados devem garantir, organizar e manter a CIPA-MIN, que é a CIPA da mineração, formada, prevista na norma regulamentadora 22 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Ou seja, aqui a gente tem um quadro, né, de dimensionamento dessa CIPA. Não foge muito dos outros. O número de empregados, de 15 a 20, você tem que ter um representante titular que é eleito, o outro é indicado, e assim por diante, até chegar em uma grande quantidade. Temos também os suplentes, né? Seguimos aqui com as disposições gerais. Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigado a adoção das seguintes medidas: comunicar o acidente de imediato à autoridade policial competente, à Delegacia Regional do Trabalho, DRT, e ao Departamento Nacional de Mineração, e isolar o local diretamente relacionado ao acidente do trabalho, mantendo suas características até a sua liberação pela autoridade policial competente, que é onde vai ter a investigação, né? Quando você vai fazer todo aquele levantamento, ver se foi um risco trazido pela máquina, se foi, como é que se diz, imprudência do operador, se foi alguma falha de algum equipamento e assim por diante. Ou seja, enquanto não for liberado, tem que ter todos esses passo a passo para questões de comunicação de acidente. Onde a gente vê aqui, no caso esse carro foi amassado por esse caminhão, ver qual foi o que aconteceu para poder acontecer esse acidente. Aqui no caso do rompimento dessa barragem, que a gente tem um conhecimento, né, que foi falha humana, onde os mesmos sabiam que a mesma já tinha a possibilidade de estourar. Mesmo assim, foi feito uma maquiagem nos relatórios, nos dados. Nesse aqui também foi um tombamento da máquina, ou seja, a máquina tombou e juntamente com o barranco, e veio a óbito o operador. Compete ainda ao empregador ou delegação, o responsável pela mina, interromper todo e qualquer tipo de atividade que traga insegurança ou algum tipo de risco para suas máquinas, equipamentos, pela produção e para o trabalhador. Garantir a interrupção das tarefas quando proposta pelos trabalhadores e fazer investigação se realmente foi justo. Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos, no caso potenciais ali, né, passar para eles os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos da atividade, e os riscos também que trazem as questões ambientais e de tempo. Cabe também ao empregador elaborar o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, aos riscos físicos, químicos e biológicos, atmosféricas e explosivas, deficiência de oxigênio, ventilação, questão também de possíveis inundações, proteção respiratórias e assim por diante. Investigação, no caso de análise de acidentes, questões ergonômicas, riscos decorrentes do trabalho em altura e do treinamento também, risco de decorrente da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, equipamento de proteção individual, fornecer os EPIs e ver se o mesmo tem um CA e dar o treinamento para a galera ali, para poder fazer o seu uso e manutenção de troca. Estabilidade do maciço, plano de emergência e outros resultados de mobilização e introdução de novas tecnologias, ou seja, sirenes, equipamento de sondagem, equipamento que vai fazer o controle se tiver algum tipo de abalo sísmico, controle também de colocar para-raios para não ter o risco, né, de descargas atmosféricas.
O PGR inclui as seguintes etapas: antecipação e identificação dos fatores de risco, avaliação dos fatores de risco e a exposição dos trabalhadores, a questão do ruído, né? Tem o decibelímetro que vai fazer a mensuração para ver qual é o próximo da máquina que o trabalhador está. Temos também o termômetro para medir a temperatura, o explosímetro para medir a questão dos gases, né? Produtos químicos que estão ali presentes. Temos também um medidor de estresse, temos também o anemômetro, né? Que é o mensurador da questão da velocidade do vento. Temos o higrômetro, que é a questão também da umidade relativa do ar que está ali presente. O explosímetro, o registro de manutenção dos dados e a avaliação periódica desse programa. Ou seja, sempre qualquer atividade, você tem que fazer essas mensurações antes do início, tipo no caso de uma atividade onde vai ser em área confinada. E nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.